Para começarmos a falar do Padre Galvão, nós precisamos fazer um breve regresso no tempo e entender o contexto em que o Padre Galvão chegou na cidade. Então a gente vai voltar um pouco a máquina do tempo e se situar no começo do século XX, quando Pocinhos e o mundo atravessava por grandes transformações. Então, no começo do século passado, já em 1907, nós tivemos a fundação da paróquia de Pocinhos. E isso, historicamente, é um fato muito importante, porque é um divisor de águas na história de qualquer cidade. Antes, Pocinhos sobrevivia como um povoado, que tinha uma capela, que recebia padres visitantes ou temporários, ou ainda apenas para rezar missas e fazer casamentos em épocas determinadas do ano. E a partir de 1907, com a criação, a fundação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nós passamos a ter padres permanentes que passaram a trabalhar, podemos assim dizer, o pensamento religioso da população e também desenvolver suas obras sociais de caridade e culturais, elevando o nível de vida e a qualidade de vida da população. O Padre Galvão chega em 1938. Chega quando Pocinhos tinha recebido o telégrafo em 1919, a Casa de Força em 1926. A primeira iluminação de Pocinhos foi Padre Galvão que instalou. Onde hoje é a delegacia, você pode ver que ali à frente tem escrito Casa de Força. Ele trouxe um motor grande, um gerador, era da marca, eu me lembro muito, é Internacional, é um motor americano. E tinham casas aqui que até pouco tempo tinha ainda a fiação, que não era poste, não existia poste. Passavam fios assim na fachada das casas, né? Agora, a energia era assim, de 5h30, 6 horas da tarde, ia já escurecendo, até às 11 horas da noite. 10h30, o seu Cício, eletricista, como a gente conhecia, ele dava 3 sinais, a luz de Pocinhos acendia e apagava 3 vezes, porque dizia assim, vai ser desligado, né? Com a chegada do grupo escolar em 1933, então a gente vê que o começo do século, o primeiro terço do século XX, Pocinhos tinha uma lenta, mas progressiva evolução social. E o padre chega nesse contexto. O padre chega em 20 de fevereiro de 1938 e já em março, posse por decreto presidencial, Pocinhos é elevado à vila. A vila passa de povoado para vila. Então já toma um status diferente. Deixa de ser um arruado para ser uma vila reconhecida federalmente e aí poder receber benefícios e destinação de recursos federais, que eram poucos, mas existiam. Então, continuando esse progresso, naquela época, quando o padre chegou aqui, existia o quê? 240 residências e mais ou menos 800, 850 habitantes
na vila. O padre encontrou essa vila desse jeito. Então ele chegou muito jovem, e na época os padres jovens demoravam a conquistar a simpatia da população, mas ele tinha um carisma especial, ele era um pastor na essência da palavra, e ele conseguiu fazer com que o povo de Pocinhos se engajasse com o seu trabalho, sua obra. O padre foi começando a se integrar na vida social da cidade, na vida administrativa da cidade, foi começando a tomar gosto com o progresso da cidade. E já em 1944 ele percebeu o seguinte: o jovem de Pocinhos não tinha o que fazer. Literalmente, Pocinhos era um distrito pequeno, não tinha emprego, a não ser a agricultura, algum comércio da família, algumas tarimbas de carne na família Porto, na família Celino, na família e outras famílias que lidavam com gado, mas não tinha o que fazer o jovem. Então ele criou uma escola de música. E eu sempre digo, foi essa escola de música o embrião de tudo que acontece hoje culturalmente com Pocinhos. Porque foi daí que a juventude de Pocinhos passou a ter o gosto pela música. Então criou a Filarmônica São José e a Escola de Música São José. Trouxe para Pocinhos um maestro do Rio Grande do Norte, o mestre Oscar, que ficou conhecido como mestre Oscar, que foi o primeiro professor de música da cidade e que compôs o hino, a música do hino de Pocinhos. O padre fez a letra e o mestre Oscar fez o hino, ficou isso na história. O Padre Galvão ele enxergou também na cultura isso daí, né? Ele fundou a Filarmônica São José, não pôde tomar conta dela, tanto que ela foi depois para o mestre Oscar, mas vendo essa necessidade, esse zelo pela juventude da época aqui de Pocinhos, ele fundou a Filarmônica e pôde também construir a identidade cultural daqui de Pocinhos, né? A escola de música, vou dizer assim, eu acompanhei a banda de música, que inclusive a sede é onde é hoje o centro pastoral. Era uma casa que ele destinou para banda de música. E a gente ficava aqui entusiasmado. Quando essa banda saía, a meninada saía toda atrás, né? A música é a única linguagem universal, vocês sabem disso. Mas precisava-se de dar emprego para o povo. Pocinhos, até então, era uma pequena cidade, com parcas fontes de emprego, poucos recursos e uma população jovem ocupada com a música, mas que precisava trabalhar. O tempo era diferente, o tempo se valorizava o trabalho. Então o padre queria ver o seu rebanho ocupado, produzindo e criando condições para que as suas famílias evoluíssem e tivessem melhores condições de vida. E aí o que foi que o padre fez? Em 1945, o então governador da Paraíba, Agemir de Figueiredo, tinha trazido para a Areia o sisal, o agave, né? O agave é uma cultura mexicana que veio para a Paraíba para se fazer uma experiência, porque se achava que o solo da Paraíba tinha algumas características com o solo mexicano e o clima também. Só que trouxeram para o lugar errado. Trouxeram para a areia é brejo. Era para ter trazido para aqui, para o Cariri e até meio sertão, porque no sertão mesmo o sisal não cresceu. A melhor região para o sisal foi essa aqui do meio da Paraíba, onde hoje está Pocinhos. E o padre teve essa visão e foi à Areia conhecer a plantação do sisal, conhecer as primeiras experiências com a fibra, e achou e viu e teve a premonição de que o sisal podia ser a solução para o desemprego de Pocinhos, para a falta de recursos, para a falta de renda, e aí trouxe as primeiras mudas para Pocinhos. E aí foi que ele distribuiu essas mudas com algumas famílias tradicionais da cidade, a família do seu Cícero Canuto, a família Tomé, o meu avô José Martins, a família Afonso, e a família Agripino e várias outras famílias, Porto, Paulino, Pereira, Costa, as famílias
que na época tinham as terras Victor, que podiam ser utilizadas na produção, no plantio e produção do agave. A gente, quando falar, tem que saber distinguir isso. Agave é a planta, sisal é a fibra. Então, o padre trouxe. Em 1946, ele já distribuiu e nós tivemos os primeiros plantios, que começaram a safrejar em 1949, 3 anos depois. Em 1950, Pocinhos já se destacava no estado da Paraíba como um dos maiores produtores de sisal. Nós chegamos a ser o maior produtor do Cariri, chegamos a produzir mais de 1,5 milhão de quilos de quilos de sisal por mês, uma geração de mais de 3 mil empregos diretos. Aí veio o desenvolvimento, veio o desenvolvimento econômico, quando Pocinhos passou a ser o maior produtor de sisal do Nordeste, era Pocinhos, nós ganhávamos até para a Bahia. Para você ter uma ideia, Pocinhos, no auge do sisal, a renda, o ICMS que rendia Pocinhos chegou a ser a 8ª economia do Estado, em arrecadação. Era a 8ª arrecadação de ICM da Paraíba saía de Pocinhos, por causa do sisal. Porque nós chegamos a produzir, como eu já falei anteriormente, 1.500.000 quilos de sisal por mês, equivalente a quase 400 toneladas. Eram 30 caminhões de sisal que saíam por semana de Pocinhos, com destino às indústrias de Campina Grande, João Pessoa, Recife. Então, a partir daí, a economia do município, que girava em torno de uma carne de sol muito famosa, que vinha lá do Catolé, de Cabeça do Boi, da família Porto, em torno de uma produção pequena, mas consistente de algodão, a partir daí veio o reforço do dinheiro do sisal. E era muito dinheiro para a época. Todo o dinheiro arrecadado do sisal, ele circulava aqui no comércio. Porque o povo morava aqui, os produtores, todos moravam aqui dentro, os trabalhadores eram daqui, então toda a renda do município girava em torno dos comerciantes mesmo. Dos fazendeiros que ampliavam suas fazendas, começaram a comprar um carrinho, que antigamente não existia isso quase, só existia em Pocinhos um carro aqui, que era o de São Antônio Galdino, que era um Foco 1948. Depois Edmundo com um carrinho pequeno, que era o carrinho de aluguel, até chamava Belezinha, o carro de Edmundo. Então ninguém podia comprar um carro. Quando se comprou, uma vez eu lembro muito bem, quando Silva Salvino comprou um Jeep, foi a maior novidade e chegou o seu Silva Salvino com um Jeep, um Jeep novo. Então era assim. Mas depois do sisal, aí começou. O agave de Pocinhos foi que trouxe. Se não tem Pocinhos, era para ser rico hoje, era para ser rico. Pocinhos hoje era mais rico que era Pocinhos. Então esse lugar em redor de Pocinhos era o mais rico que era Pocinhos. E hoje nós não temos hoje nem 10% da produção. Porque veio vários fatores que fez com que o sisal decaísse. A questão de preço, porque veio o sisal era produzido, exportado para os países da Europa, principalmente para a Alemanha, para a Holanda. E o consumo interno era muito grande na questão da celulose, que é uma das melhores celuloses do mundo, era de sisal. E foi tão significativo isso, com o aumento da população, o emprego na juventude e consequentemente, a vinda de outras pessoas, de outras famílias, de outros municípios, até de outros estados, para aqui, porque iam ter emprego, que o padre, em 1947, criou a Casa de Saúde e Maternidade São José, que ficou conhecido como IPASE. Aquele hospital, que era uma maternidade, foi construído inicialmente como uma maternidade para Pocinhos, que demoliram. Uma situação desagradável, e aquilo fazia parte da história de Pocinhos. E depois o IPASE, o governo federal, adquiriu para funcionar ali o hospital do IPASE, que era um hospital que cuidava de doenças pulmonares, né? Somente as pessoas afetadas pela tuberculose. O diretor ali era Dr. Antônio Coutinho, e meu pai até foi o farmacêutico do hospital a convite do Dr. Antônio Coutinho, que eram primos, né?
Ele era aqui o farmacêutico de Pocinhos. Então, a primeira construção assim importante que ele fez foi o hospital. O IPASE foi ele quem construiu, que era um hospital que vinha gente de todo canto para ali. Bons médicos, tudo foi ele. Foi quando eu percebi a grandiosidade do pensamento do padre Galvão. Ele, em 1947, o que a política do governo federal brasileiro só veio ver em 1980, 1990, que foi a necessidade da assistência à grávida, a mulher que estava para ter bebê, no anteparto e no pós-parto. E isso em 1947. Então ele disse isso textualmente. Precisamos da assistência. Ele estava traumatizado com tantas mães jovens e tantas crianças falecendo e coisas assim que poderiam ser evitadas. E foi o que o motivou para essa casa de saúde e maternidade. Que ele, por não ter condições, porque os recursos do município eram muito poucos, não ter condições materiais de manter com a paróquia, porque a casa de saúde era mantida essencialmente com os recursos de doações da paróquia, dos paroquianos. Ele conseguiu com seus esforços, porque ele era um capelão do Exército, uma pessoa muito querida e respeitada, tanto aqui no estado da Paraíba como no estado de Pernambuco, de onde era a sua família original. Ele conseguiu, com a ajuda de amigos, que a casa de saúde passasse para a administração do IPASE. E aí virou um hospital até ser fechado já na década de 60, 70 e hoje não existe nem materialmente, infelizmente. Eu senti tanto quando derrubaram aquele prédio, aquele que devia estar ali. Aquilo era um patrimônio do município. Porque disse que não servia para nada. O que é que não servia? Se tivesse feito uma melhora em alguma coisa que precisasse, que hoje estava aí servindo. O IPASE foi ele quem construiu. Então, continuando essa onda de progresso, o telefone aqui chegou em 1950, também trazido com esforços do padre Galvão, porque ingerindo com seus amigos na política estadual, com Plínio Lemos e outros amigos, ele conseguiu trazer o primeiro ramal telefônico para Pocinhos e principalmente aí veio a redenção, com a implantação da usina Olho d'Água, que era uma das maiores usinas de beneficiamento de algodão e posteriormente de sisal do Nordeste. Usina de sisal. A primeira usina de sisal implantada no município de Pocinhos foi em Olho d'Água, de Otônio Barreto, com uma máquina de esteiro, uma máquina na época que era uma grande novidade, porque nós, até hoje, o trabalho nosso de sisal era artesanal, essas máquinas comuns que a gente tinha aqui. Mas Otônio Barreto tinha uma máquina importada, uma máquina que produzia, vamos dizer, a produção dela equivalia a mais de 20 motores produzindo. Motores comuns que nós temos aqui. E ele plantou muito sisal ali e incentivou o povo a plantar. Trouxe também a oficina mecânica para aqui, para Pocinhos, para Olho d'Água. Ele era representante da Internacional em Campina Grande. Era um homem muito próspero, doutor Otônio Barreto. Amava isso aqui, apesar de não ser filho de Pocinhos, mas amava Pocinhos. Ali a gente passa e vê aquelas ruínas ali, mas ali, naquela margem da pista, do lado da igreja e do outro lado, existia uma fila de casa, com cerca de umas 15 casas de cada lado ali. Era uma vila mesmo, residencial. Lá dentro era casa de administradores, escritórios e etc., mas muitos operários moravam ali. Então, ali foram mais dezenas e dezenas de empregos. E Pocinhos começou a entrar em seu estágio de ouro. Eu sempre digo assim, foi a fase áurea de Pocinhos, de 1950 a 1970.
E até então, o papel do padre tinha sido apenas de intermediário. O padre que atua junto à sociedade, junto aos políticos, conseguindo benefícios para o seu povo. Até então, o papel do padre tinha sido esse. E aí veio a questão da emancipação. E o padre teve, e isso eu lhes digo com todas as letras, fundamental papel na emancipação de Pocinhos. Primeiro porque com toda essa obra que eu citei a vocês, ele conquistou o respeito e a admiração do povo. Segundo, porque com a sua proximidade junto aos políticos estaduais e municipais, que Pocinhos era distrito de Campina Grande, e Pocinhos começou a desenvolver estruturas para continuar na sua marcha do progresso. Mas era necessário que Pocinhos tivesse administração própria, porque Pocinhos não podia depender das benesses de Campina Grande, como que fosse assim, dos favores de Campina Grande. E, inclusive, a gente sabe que ele foi ao Rio de Janeiro, teve uma audiência com o presidente Getúlio Vargas, antes do presidente ter se suicidado, pedindo para o presidente interferir junto ao governo do estado pela emancipação de Pocinhos. Porque Campina Grande não tinha interesse e não ia concordar. E quem assinava essa emancipação era o governo do estado. Então se sabe que ele foi conversar com o presidente Getúlio Vargas e pedir para interceder junto ao governo do estado e dar a emancipação de Pocinhos. O povo de Pocinhos, que a nossa história é muito rica, as nossas origens são muito significativas, e o povo é um povo de posições firmes, sempre foi, desde a fundação. O povo de Pocinhos não aceitava que se ficasse sempre no jugo de Campina Grande e estava começando a exigir. E tinha sido uma promessa de Agemir de Figueiredo, muito amigo do padre, tinha prometido a ele que ia lutar pela emancipação. E aí, juntamente com Plínio Lemos, que era deputado estadual, prefeito de Campina Grande, tinha sido deputado estadual também, e Pedro Gondim, na época também político ligado a Campina Grande e ao estado, o padre formou uma frente de famílias pocinhenses, sem exceção. Aqui não houve, aqui interessante que eu acho que foi a primeira vez que todas as correntes políticas existentes em Pocinhos se uniram, foi na luta pela emancipação. Então, as famílias da cidade e da zona rural se uniram e endereçaram cartas e telegramas ao governador e aos políticos solicitando a emancipação. Por sinal, na primeira, quando o município de Pocinhos foi aprovado como município, né? Eles se reuniram, convidaram até meu pai para ser o prefeito a instalar a prefeitura. Mas meu pai era um farmacêutico e era uma pessoa metódica, não quis se envolver diretamente com isso, porque ele não ia ter tempo, né, para se envolver com a criação da estrutura do município. E aí, por conta desse movimento, em 1953, depois de várias discussões na Assembleia, questão de limites, questões administrativas, nós conseguimos emancipar Pocinhos em 10 de dezembro de 1953. Ele se interessou primeiramente para emancipar Pocinhos. Pocinhos pertencia a Campina Grande. Ele foi o pivô de Pocinhos ser emancipado. Para ser independente, foi quando começou a construir o colégio, o hospital. Tudo isso tem a mão de Padre Galvão dentro. Ficou ainda 20 dias administrado por Campina Grande. Em 1º de janeiro de 1954, assumia como interventor José Pereira do Nascimento, que foi indicado pelo padre para gerir os destinos de Pocinhos até a primeira eleição, que seria em 1955.
E Zé Alves contava isso para mim quando vivo. Ele disse, mas Ricardo, eu tive aqui uma grande surpresa quando veio seu pai e seu tio Silva Filho aqui me convidar para eu ser o prefeito para instalar a prefeitura e os órgãos da prefeitura do novo município. Logo a seguir dessa instalação, que isso durou 1 ano e pouco, houve a primeira eleição e o prefeito eleito foi Padre Galvão. A partir daí, ele começou a atuar, vamos dizer assim, na estrutura da cidade. E aí se aconteceu o fato que precisa ser melhor analisado, e o tempo não permite, mas eu vou passar ligeiramente, que foi o início da discórdia. A partir da emancipação, por incrível que pareça, com a nomeação de José Pereira do Nascimento e José Alves para interventor, a partir daí criou-se um racha na população, porque Otônio Barreto, o dono da usina Olho d'Água, que tinha uma influência econômica muito forte na cidade, que era o maior empregador na região, que era o principal sustentáculo do Padre Galvão e da paróquia de Pocinhos com suas doações, se sentiu traído. Ele achava que pela experiência que ele tinha em Campina Grande como empresário, politicamente, por conhecer o mundo inteiro e pelo poderio econômico, ele teria que ter sido indicado interventor. Mas os interesses do padre eram outros. Ele, embora também Zé Pereira não fosse pocinhense, como não era o Otônio Barreto, mas Zé Pereira era casado com a pocinhense. Dona Terezinha, filha de Cícero Canuto, um fazendeiro, um empresário, um agropecuarista, uma pessoa de respeito na nossa sociedade. E o padre preferiu colocar Zé Pereira, que tinha sido seminarista, conhecido já do padre há muitos anos e que gozava da sua confiança e amizade. Enquanto isso, a visão de Otônio em relação a Pocinhos era meramente empresarial, meramente comercial. Então talvez tenha sido esse o motivo da escolha. Ligado à igreja, ligado à família, ligado à sociedade, ligado à terra pelo casamento, ligado ao catolicismo por convicção, amigo pessoal do padre. O outro, pessoa muito boa, empresário, mas não tinha outra ligação. Era apenas uma ligação comercial. Então o padre pensou no futuro. Ele está aqui enquanto durar a usina. E talvez tenha sido esse o ponto-chave da escolha. Eu não sei dizer com convicção. Então o padre, demonstrando novamente sua grandeza, escolheu Zé Pereira. Zé Pereira se elegeu prefeito. Depois o padre foi candidato contra Otônio Barreto. E aí foi quando realmente aquela divergência que aconteceu em 1953, ela veio à tona nas urnas e o padre derrotou Otônio nas urnas. Uma eleição muito pesada. Isso eu até um dia desse eu coloquei a história dela no Facebook, um resumo bom sobre ela. E o padre demonstrando que além de bom padre e bom articulador, passou a ser um bom político. E aí a gente entra noutra fase da história do Padre Galvão. Fica na dispensa o padre e vem passá-lo o político. Aí eu venho e tento responder um pouco essa pergunta de será que o padre pode ser político, né? Porque Padre Galvão, além de ser padre, ele foi um grande político. Bom, o leigo, ele tem essa grande responsabilidade nas mãos de se envolver em todos os âmbitos que dizem respeito à sociedade, né? A igreja não proíbe o padre dessas questões somente, claro, em casos urgentes e com a devida autorização das autoridades constituídas da nossa igreja, né? Os legítimos pastores, os senhores bispos, né? E, inclusive, Padre Galvão, na época, quando ele tomou o poder aqui na nossa cidade, quando ele entrou de cabeça, né, na vida política, ele renunciou a algumas responsabilidades enquanto padre para poder se doar a essa vida política, né, que ele acabou se envolvendo e construindo história aqui na nossa cidade. Depois que ele passou a ser político mesmo, ele participava de religião como um católico.
participava de missa, dessas coisas, mas não existia mais a função de sacerdote dele. Ele, totalmente ele doou-se à política, à construção da cidade, o bem-estar da população. E aí ele engrenou na vida política. Enquanto esteve por aqui, ele participou como pároco e depois substituído pelo padre Zé Aires, mas ele continuava vindo da propriedade dele, celebrava missas, participava das cerimônias religiosas e, ao mesmo tempo, participava também da política. E o padre político foi um grande político, porque ele já tinha experiência administrativa, ele tinha o seu interesse em ver Pocinhos progredir. E aí ele começou a desenvolver as políticas de estruturação da sociedade de Pocinhos, calçamento, né? Manutenção do patrimônio público. Ele se mostrou um grande político, conseguiu unir em torno dele as maiores famílias e também conquistar apoio da política estadual, conseguindo para Pocinhos todos os recursos que ele podia trazer para a melhoria das condições da vida do nosso povo. Na época do Padre Galvão, as verbas eram muito pequenas. Não existia FPM, para começar. O Fundo de Participação do Município não existia, foi criado anos depois. Então, as verbas, principalmente da educação, vinham do governo do Estado, vinha a verba, às vezes, do governo federal, através de pedidos políticos, entendeu? A arrecadação do município era muito baixa também, porque antes do Cisal não tinha quase arrecadação. E mesmo depois do Cisal, aí melhorou porque gerou o ICMS, né, para o município. Zé Pereira havia reformado o cemitério, ele fez outra reforma logo no seu primeiro governo. Ele calçou as ruas principais, ela organizou essa praça que hoje existe. Ele continuou aquele calçamento atrás da igreja, onde passa na frente do antigo Ipaz ali, e foi ele que fez nesse período, né? Uma vez, atrás da igreja, nesse tempo tinha aqueles calçamentos ali, não. O padre comprou meio mundo de tijolos. Acho que deve ter sido aí uns 15 mil tijolos ou mais. Aí o padre desconfiou que estava faltando tijolo, na sabedoria dele. Aí mandou o pai de Guido, o pai de Zé do Padre, seu senhorzinho, e seu João, o pai de Poiquinha, contar esses tijolos, faltou 80 tijolos, mais de 10 mil. O padre tinha desconfiado que estava e foi cobrado do cabo lá o tijolo, ficava trazendo, na época. Ele fiscalizava até isso. Ele comprava um caminhão de pedras e dizia: quantos milheiros vem aí? Vem 10 milheiros. Aí ele mandava despejar, ele só pagava depois que conferia. Porque para não haver fraude, não haver alguém se beneficiando do poder público, era dessa maneira, Padre Galvão. E Padre Galvão foi um dos gestores aqui em Pocinhos, como prefeito, que ele economizava muito. Além da prefeitura não ter dinheiro, ele era muito seguro, ele zelava pelo dinheiro público. O pouco dinheiro que entrava no município era bem aplicado, dava retorno para o próprio povo. Apesar de que na época dele, as dificuldades eram muito grandes no começo, que ele não podia ter assistência médica, hospitalar, era Campina Grande quem nos atendia também precariamente, mas Padre Galvão foi um grande desenvolvimentista, foi um homem que desenvolveu Pocinhos. Sem Padre Galvão, Pocinhos não era o que é hoje. Foi, porque ele não foi melhor porque não tinha condição, né, pai? Hoje o prefeito tem método dado por um governo, tem essas verbas, mas a gente não tinha. Nem tinha aposentado, não. Não tem como a gente falar do povo de Pocinhos, não tem como a gente descrever a identidade do povo de Pocinhos sem falar da festa da padroeira, sem falar de Padre Galvão, sem falar da paróquia. A festa da padroeira aqui na nossa cidade, ela houve uma época que teve uma magnitude imensurável. As ruas elas ficavam cheias, muitas pessoas que viveram digamos, a época de ouro da festa da padroeira diziam que era praticamente impossível você atravessar ruas por conta do tanto de pessoas que aquilo dali abarcava. Então muito disso vinha também da época de Padre Galvão, né? Muito
do que foi construído culturalmente. As festas da Imaculada Conceição, nossa padroeira, todo ano tinha, e era grande, viu, meu filho? Tinha o novenário e os últimos dias, para chegar o dia 8 de dezembro, tinha pavilhão, tinha festa na rua, era grande a festa, vinha muita gente. Era uma semana de festa, o novenário e depois o pavilhão. Então, o pavilhão funcionava ali, Padre Galvão participava da comemoração, prestigiava ali um dia lá no pavilhão, o pessoal arrematando, porque isso aí tudo era em prol da paróquia, né? As barracas, é cheio de barraca e a festa é bonita. Tem um nome, Zé. As barracas de pai de coqueiro, tudo de pai de coqueiro. Era na fila, tá em cima, lá de outro, que nem uma praça. A menina vestida de azul e tinha um vermelho. Ele tinha imitação de galinha, o povo estava preso nas galinhas. Era muito bom de primeiro. Muito bonita, muito como é participada. Não tinha essas novidades de hoje, mas tinha... Porque a gente vivia numa época que não tinha as facilidades de internet, não tinha como é internet, essas coisas. A gente vivia para quê? Para a festa de final de ano, festa da Conceição, e o mês de maio. E ele como é, participava, ele era muito assim, ativo, tá? Para trazer melhorias para a cidade, para a igreja. E o padre começou a desenvolver a cidade, principalmente para que Pocinhos tomasse o seu lugar na história. Ele trabalhou conjuntamente com José Pereira do Nascimento. Depois José Pereira sucedeu ele, e ele sucedeu José Pereira, porque daí aquela história da política do Zé para Zé, né? Porque um José Pereira entregava a José Galvão, e o José Galvão entregava a José Pereira, e foi enfrentando uma oposição cada vez maior. Como é que a gente diz hoje em dia assim, não era música, era coisa que era de Zé para Zé, porque foi o primeiro prefeito nomeado, foi Zé Alves, ele foi o primeiro prefeito eleito, depois Zé Alves foi novamente prefeito e depois sou ele, era de Zé para Zé, porque não era Zé Alves, Zé Galvão. Ele foi prefeito 2 vezes. Era dois, era de Zé para Zé, em Poços. Era de Zé para Zé. Era. Ele foi dos prefeitos bons, viu? Ele foi dos prefeitos muito bons, seu Zé Alves e Padre Galvão. Combinavam as coisas. A política antigamente era diferente de hoje. Olha, eu não me dou com essas coisas, a modernidade de hoje não, porque a gente via que antigamente os adversários sentavam para conversar, discutir os problemas, as soluções, e hoje em dia é muito diferente. E eu convivi nessa vez, esse tempo, né? Eu me recordo que ele conversando aqui, ele vinha conversar. Era adversário político do meu pai, ficaram em partido, eles tinham um partido diferente, mas eram amigos. Ele sentava ali na frente da farmácia com os cidadãos aqui, os expoentes da cidade. Seu Zé Martins, Zé Tomé, Zé Carlos, que hoje tem o nome da Câmara, vereador Zé Odilon de Brito, Silva Filho, seu Chico Grande, seu Severino Grande. Quer dizer, essas pessoas se reuniam praticamente todo dia para discutir o futuro de Pocinhos. Se respeitava. Alguns ele tinha amizade fia com meu tio mesmo, era adversário dele, papai era adversário dele, e ele tratava muito bem papai, todo mundo conversava, ele bebia na casa de Silva, meu tio, ia tomar um aperitivozinho com carne de sol, não tinha essas rixas assim não. E logo ele não dava liberdade de se intrigar a ninguém não, ele tinha uma posição muito séria, muito forte. A oposição sempre teve, sempre existe oposição em todos os setores, né? Mas ele tinha uma oposição que o respeitava, né? A não ser na época de Abelardo Coutinho, que Padre Galvão, nas suas homilias, falava muito sobre Abelardo Coutinho, que era cheio de capangas,
escravizava o povo e lá vai. Tinha uma rixa entre eles assim, mas mesmo assim o povo respeitava o Padre Galvão. O padre continuou com seu pensamento de progresso. E aí veio a sua grande obra, que foi o Colégio Municipal Padre Galvão. Na época, o Ginásio Padre Galvão. Passou a ser colégio quando José Pereira instalou o segundo grau, no antigo científico. Aí passou a ser colégio. Era ginásio, Pocinhos não tinha o ginásio, nós estudávamos ali na Casa de Caridade, que era Instituto Nossa Senhora da Conceição, criado por ele. Então, o ensino de Pocinhos, inicial, era o Instituto Nossa Senhora da Conceição, que funcionava ali na Casa de Caridade. O Instituto Nossa Senhora da Conceição, ele lecionava da primeira à quarta série. Aí vinha a admissão ao ginásio, era um mini vestibular. Eu tive aqui, por exemplo, várias professoras, Dona Júlia, Dona Adélia, foram as diretoras, Dona Dulce veio depois, Dona Normélia, estudei muito com Dona Normélia. Eu estudei lá e depois fui professora. Eu fui uma das professoras do Instituto Nossa Senhora da Conceição. Era uma equipe de professoras de boa educação. A gente preparava os alunos, a gente ia para Campinas, fazia um exame de admissão. Nunca, todos que iam passavam com notas boas. Era um bom educandário. Dali nasceu o Colégio Municipal Padre Galvão. Quando saía daqui uma turma, concurso para o Banco do Nordeste, eles diziam assim, quantos alunos do Colégio Padre Galvão tem aí inscrito? Tem 8 ou 10, sei lá. Pode separar essas 10 vagas. Isso para vocês verem a fama e a qualidade que o ensino de Pocinhos tinha. Em 1965, quando foi inaugurado, foi o Ginásio Municipal Padre Galvão, que eu tive a satisfação de ser da primeira turma. Era conhecido, o pré-escolar, naquela época era conhecido como primeiro ano zero. Eu tinha 5 para 6 anos, saí da Casa de Caridade, onde eu estudava, e a gente passou para o colégio. Então era a turminha menor. Os pequenininhos do colégio, eu estava lá na primeira turma. Tive o prazer de ser convidado por ele a lecionar no Colégio Municipal Padre Galvão, o curso de admissão ao ginásio em 1967. Ele só tinha de professor homem, eu, e eram mais 9 professoras, nós tínhamos 10 classes no colégio. Em 1967, no período da manhã, existia 10 classes para o primário, e à tarde existia 4 classes, que era para o primeiro ginasial, segundo, terceiro e quarto, né? Que hoje chama-se a 5ª série, 6ª série, assim por diante. Mas ele todos os dias estava no colégio, todos os dias, fiscalizando os professores, fiscalizando os alunos, para ter um bom empenho. Tanto é que a primeira leva de alunos que saiu do curso de admissão para o ginásio, o rendimento foi de mais de 90%. E quando se instituiu o segundo grau em Pocinhos, saíram daqui 28 alunos, 30 alunos para Campinas fazer vestibular, passaram 28. 90 e tantos % de aproveitamento, porque ele colocava professores à altura, professores sábios, e ele fiscalizava. O professor tinha que dar as aulas completinhas, porque se faltasse, ele já estava no pé, pegando no pé. Ele gostava muito das coisas bem aprimoradas. Então o colégio trouxe para a juventude perspectiva. O jovem terminava o ensino primário, como se dizia, quem tinha condições ia estudar em Campinas. Poucos tinham. A maioria ficava aqui na cidade. Então, com a implantação do ginásio, passou-se a ter uma perspectiva para a juventude que se desenvolveu depois
quando houve a implantação do segundo grau do curso científico. Para o ensino fundamental, não precisou ele importar professores, não. Foram daqui mesmo, as moças daqui, como as filhas de Silvino Grande, foram professoras, as filhas as irmãs de Verniot, que trabalham aqui, Célia Souto, que era professora também, várias moças daqui eram professoras do ensino fundamental. E quando ele implantou o ginásio e o curso de colégio, aí importou professor de Campina Grande, professor de matemática, professor de inglês, professor de português, e assim por diante. O padre Galvão, até pela formação que ele tinha de seminário, a sua formação intelectual, ele estava presente em quase tudo que acontecia aqui no colégio, passava também pelas mãos dele, porque ele, como ele dizia, não queria apenas um colégio de paredes, ele queria um colégio, uma escola, onde os alunos pudessem, de fato, aprender. Por isso que ele trouxe os diretores das escolas já de fama em Campina Grande, para que a atividade pedagógica utilizada naqueles colégios fosse também implantados aqui em Pocinhos, para fugir do improviso. Então, ele estava sempre presente, sempre consultando o que estava acontecendo aqui, sempre acompanhando a vida escolar, seja na parte pedagógica, seja na parte logística, seja na parte organizacional. Mas o relacionamento dele com os professores era muito bom. E com os alunos ele tinha muita austeridade para que os alunos aprendessem mesmo. E quando os alunos eram mais rebeldes, ele dava uma suspensão, mandava uma cartinha para os pais comunicando o fato, porque foi que o aluno foi dispensado, foi suspenso. E ele cobrava muito para que os professores aproveitassem os alunos e os alunos aproveitassem o ensino. Esse colégio, ele foi criado para ter um crescimento vertical. Se você sair daquela secretaria, olhar nos finais dos corredores, a gente brincava lá na época, ainda eu cheguei não estudei, mas a gente brincava lá pelo prédio, por ali, no campo de futebol, ia lá olhar a construção do colégio. Tem as rampas, que seriam o primeiro andar. Mas para iniciar o funcionamento do ginásio, que aqui não tinha, se fez a primeira cobertura e o colégio passou a funcionar. Eu acho que o erro que veio depois foi aquelas expansões que fizeram para trás, em vez de terem complementado, né, o primeiro andar. E aquelas outras áreas ali podia usar para piscina, área de educação física, de atletismo, essas coisas, né? Sempre participar. O dia 7 de setembro era a coisa mais linda do mundo em Pocinhos. Participavam todos os alunos. Participavam. Vinha banda de Campina Grande, ele conseguia... Tinha a banda nossa aqui própria e conseguia banda de Campina Grande para vir. Até a banda da Polícia Militar veio várias vezes puxar o grupo e o colégio. A questão dos desfiles cívicos, na época principalmente 7 de setembro, na época o padre ele também acompanhava. E eu estava cansado de ver, quando nós íamos fazer os treinamentos para o dia 7 de setembro, muitas vezes o padre estava presente, acompanhando. E às vezes acompanhava até o próprio desfile também. Então ele tinha preocupação com tudo que se relacionasse ao colégio, ele se preocupava em que tudo ocorresse da melhor forma possível. O desfile de 7 de setembro, eu, por exemplo, ainda no Instituto, um mês e meio antes, mais ou menos assim, vinha um pessoal da Polícia Militar para dar instrução ao pessoal do grupo, Afonso Campos, e do Instituto Nossa Senhora da Conceição. Então nós tínhamos um período de treinar, marchar para o 7 de setembro. Tudo foi montado por ele. Ele era um homem que nunca se afastou daqui, do convívio daqui, e ele procurava e viajava, ia na época, antes de Brasília, ele era o Rio de Janeiro, né? Mas ele sempre estava procurando, catando verba de um canto, verba de outro, para alimentar as despesas do município. O maior legado de Padre Galvão foi a educação. Porque, ele trouxe a educação para Pocinhos. Você vê que hoje nós temos tantos rapazes formados, engenheiros, médicos. Na esfera militar nós temos vários coronéis aqui, que estudaram aqui no Colégio Padre Galvão. Todos esses coronéis de Pocinhos, que nós temos 6 ou 8 coronéis, estudaram no Colégio Pocinhos. Se não fosse a iniciativa de Padre Galvão,
Hoje nós não tínhamos 30% do pessoal formado que nós temos. Pocinhos é uma cidade culta. Todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo cresceu, porque o mundo só cresce com a educação. Sem a educação, ele teve essa visão. O primeiro ato dele, a obra mais importante que ele fez aqui foi o colégio. Então foi uma visão lógica dele e isso trouxe para Pocinhos. Para mim foi o maior marco na história do Padre Galvão, foi o colégio. A fundação do colégio fez com que Pocinhos tivesse nos seus quadros, no quadro do colégio, grandes professores que trouxeram conhecimento para a nossa juventude. É claro que não foi fácil, isso não foi fácil, a construção do pensamento, de uma filosofia, numa cidade tão pequena como Pocinhos, tão sofrida como Pocinhos, que estava vivendo uma época de ouro sim em relação ao sisal, a cultura do sisal, do agave, mas que, por outro lado, era pobre. Pobre porque o solo não permitia outras culturas. Pobre porque ainda, com o fechamento da usina Olho d'Água, houve um desemprego muito grande. E o trabalho na cultura do sisal, todo mundo sabe que é pesado, é sacrificante, é escravizante até, muitos estão aí mutilados ainda. É um trabalho muito pesado e que, com o passar do tempo, com o decréscimo do valor econômico da fibra, causou também uma decadência econômica na cidade, do mesmo jeito que ela colocou lá em cima atrás. Então o padre incansavelmente procurava sempre desenvolver a cidade. Ele, concluído e solidificado sua obra na educação, ele pensou na infraestrutura do município. Qual era uma grande deficiência que ele percebeu? A questão do comércio, da feira. A nossa feira na quarta-feira era uma feira boa, podemos dizer assim. Se a gente comparar aqui com Esperança, Barra de Santa Rosa, Soledade, nos municípios ao redor, a feira de Pocinhos era a maior e a melhor. Mas era uma feira de praça. E o padre, com sua visão modernista, progressista, até visionária, ele imaginava Pocinhos num contexto bem mais moderno. E aí fez o mercado público. Uma obra que trouxe para ele muitas críticas na época. Porque disseram até chegar ao ponto, a oposição dizer que o padre tinha duas versões. O padre tinha endoidecido de levar o povo para fazer feira dentro do mato, ou a segunda versão que o padre tinha feito o colégio Las Terras de Cícero Canuto para favorecer o sogro do José Pereira Nascimento, porque ia valorizar aquelas terras que era da fazenda do seu Cícero Canuto. Ele começou a construir um mercado num local que só tinha agave. A cidade parava praticamente ali na rua 10 de dezembro, por trás tinha uma casa do senhor Cícero Canuto, o restante era agave. Para esse lado do colégio, ali da Secretaria de Educação para cá, também tudo era agave, era um campo de agave. Ele começou a construir essas duas grandes obras dentro do mato, literalmente falando. E quando as pessoas perguntavam, padre, o senhor não acha que está construindo um mercado e um colégio muito fora da cidade? Ele dizia, eu estou pensando em Pocinhos daqui a 50 anos. Quer dizer, hoje, 50 anos depois, o colégio e o mercado principalmente estão dentro da cidade. Então veja, é a visão que ele tinha. Então nem era uma coisa e nem era outra. O padre aproveitou uma situação. Na verdade, a terra onde as terras onde estão localizado o mercado público, o mercado público praticamente foram doadas pelo senhor Cícero Canuto. Claro, também teve a visão de uma pessoa que, sabendo que se o mercado público é colocado dentro da minha terra, o entorno vai valorizar. Eu vou perder um pouco aqui, mas eu ganho um pouco aqui. Então o padre fez um mercado que ainda hoje, e eu lhe digo isso com convicção, eu ando nesse estado de Cabedelo a Cajazeiras, é o maior mercado público da Paraíba. Ele tem uma visão ampla das coisas. Quando ele foi construir o mercado de Pocinhos, muita gente, o padre Galvão vai construir o mercado no sítio, que era um sítio, não tinha uma casa ali na propriedade, só tinha uma casa velha. Aí, quando ele disse que Pocinhos ia crescer, tinha que crescer para aquele lado ali. É tanto que hoje Pocinhos, o maior bairro de Pocinhos é o mercado público, né? Foi uma visão grande que ele teve naquela época. Tá lá. Ainda hoje
é subaproveitado. Se vocês forem sábado no mercado, qualquer hora, vocês vão ver que existe um lado do mercado praticamente fechado, né? Por que está fechado? Porque ainda não está sendo aproveitado com aquele pensamento que o padre desenvolveu de ter uma área ampla de comércio e que funcionasse permanentemente. O pensamento do padre era que o nosso mercado funcionasse como os mercados das grandes cidades. Toda hora que você chegasse na cidade, quisesse comprar uma carne de sol, tá lá um box vendendo carne de sol. Tá lá um box vendendo. Claro que na época não existiam os supermercados, né? Na época não existia o supermercado, a gente tem que entender isso. Nem o shopping center. Na época ele criou uma maneira de unir tudo isso num canto público. Hoje você vai no supermercado, tem carne, tem verdura, tem tudo que o padre pensava em vender no mercado público. Então, essa foi a obra assim, estruturante da cidade. Automaticamente a cidade se deslocou para o norte. O mercado que estava dentro do mato, aos poucos foi sendo rodeado pelo que hoje é o maior bairro da cidade. Mas precisávamos cuidar da saúde porque o IPASE havia fechado na condição de hospital. Então o padre pensou na saúde dos pocinhenses, mais uma vez. E em conjunto com José Pereira, porque ele pensou, propôs, José Pereira fez construir o nosso hospital. Mais uma vez, puxando a cidade para o outro lado, do mesmo jeito. Tentando fazer esse eixo, essa saída para a Esperança como um polo de desenvolvimento. Então ali você vê que nós tínhamos o colégio, o hospital e a justiça, que depois também foi para lá. Então era uma maneira de criar uma avenida principal ali da cidade. O padre era uma figura extremamente bairrista em relação a Pocinhos. Eu acho que contam-se nos dedos os pocinhenses que defenderam tanto Pocinhos como uma pessoa que não era pocinhense. Ao ponto de quando, em 1966, houve um comício aqui na cidade, e o então governador João Agripino esteve em Pocinhos. E João Agripino era uma pessoa, um sertanejo, um político de família tradicional, que trazia o estigma de um sertanejo brabo. Porque a gente não diz bravo não, a gente diz brabo mesmo. Um cabra da peste, um cabra que não abre nem pro trem, que era colocado, que ia botar a Paraíba nos eixos, que tinha fama de quando jovem ter enfrentado cangaceiro junto com sua família. Bom, ele chegou no governo do estado com essa fama. Foi nomeado pela ditadura que na época nomeava os governadores e veio fazer um comício aqui em Pocinhos. E aí, João Agripino exagerou no verbo e chamou o padre Galvão de padreco, que aqui é governado por um padreco, mas agora eu venho mostrar que quem manda aqui é o povo e não é o padreco, vai repetir, e ficou aquele linguajar pesado, assim, detratando o padre e, inconsequentemente, os seus correligionários. E isso não demorou muito tempo não para o padre tomar conhecimento. O padre estava na casa paroquial e quando terminou esse discurso, que era ali mais ou menos onde hoje é a casa de Dona Neves, os correligionários de João Agripino desceram com ele aqui em direção à casa de seu Tota Ribeiro, que era o industrial que hoje, morava onde hoje é o Correio, por ali. E foi aquela passeata na época, né? Cantando vitória. Só que o padre pegou o microfone, o mesmo microfone da Voz de Pocinhos, e o padre, quando desceu da casa paroquial, pegou o microfone e respondeu à altura. Chamou de governador de meio de feira, porque tinha sido num dia de feira que ele veio fazer esse discurso. Governador de meio de feira, desmoralizado, que não tinha medo dele, que ele quisesse topar com ele como um homem, viesse aqui para a praça, e praticamente chamou o governador para a briga.
Fez um comício lá e mexeu com o padre. Depois, quando ele foi embora para casa do Tata Ribeiro, o padre foi lá, subiu em cima do palanque e desceu o diabo ao governador. Ainda chamou ele governador de Meio de Feira. Hoje aqui teve um governador Meio de Feira, mas aí caprichou mesmo. Escolheu João Agripino na época. O padre era destemido. Porque João Agripino era muito forte na época. E o padre era do tempo da ditadura e o padre tinha dito isso com ele. Aqui na feira de Pocinhos, o padre não temia nada não. Era muito destemido mesmo, não temia nada não. Ele era respeitado. E do mesmo jeito que João Agripino saiu carregado nos braços para a casa do Tota Ribeiro, o padre Galvão, quando terminou o seu discurso, saiu carregado nos braços para a casa paroquial. Então esse fato político, pela determinação, pela coragem, pela força com que ele enfrentou, ficou na história de Pocinhos, né? Disseram até que o padre estava armado com a pistola, ninguém sabe. Provavelmente estava, porque ele era capelão do exército, ele tinha o posto de capitão do exército, ele tinha direito de andar armado. Mas isso nunca ninguém viu e isso é uma história, uma lenda urbana no caso. Como posso dizer? Então estava mais ou menos, né? Assim, ele como prefeito, se você chegasse com um caso assim que não era da arcada dele, ele dizia, não, isso aí é com o delegado, eu sou prefeito. Se você tem um caso religioso, você vai falar com o padre. Se é um caso do município, você fala com o prefeito. Mas se é um caso assim, você fala com o delegado. Ele era curto e grosso. Não, ele era um homem de muito rígido nas coisas dele, no comércio, ninguém fazia, não sei, com a ordem dele, mas era um cara muito maleável, risonho, brincador. Pra mim ele era educado, né? Ele era bruto, mas ele educado, era assim, meio aventado, né? Coisinha, sabe? Mas acabar sabendo lutar com ele, não tinha melhor que ele, não. Porque prestasse ele arrumava com ele. Eu morei muitos anos com ele, nunca ele abusou a gente, nem me abusou, nem nada. Ele era muito respeitoso, brincalhão. Agora, era austero, quando precisava ele tinha muita austeridade, entendeu? Ele não, alguém que fosse pisar no calo dele, até o tinha de padre Galvão é muito bravo, porque ele não aguentava desafio, né? Ninguém vindo desafiá-lo. Os seus munícipes ele protegia, entendeu? Se alguém viesse querer humilhar a sua comunidade, ele defendia. Era um homem assim, um homem muito correto. Outra coisa, ele tinha uma grande importância para o Padre Galvão. Ele tinha um prazer tão grande quando via você crescer, você desenvolver. Quando a pessoa tinha um comérciozinho, começava pequeno, que ia desenvolvendo, ele visitava, lhe parabenizava, lhe incentivava, entendeu? Ele era uma pessoa assim, ele gostava do dinamismo mesmo, que as coisas fluíssem. Mas você pode perguntar, mas Bismarck, e se o padre fazia tanto porque a oposição ia crescendo? Porque é assim na política. Na política não existe um poder eterno. A política, quanto mais tempo um grupo ou uma pessoa passa na frente de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, mais a oposição cresce, porque é natural que o desgaste seja administrativo. Porque nenhum político satisfaz. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Essa frase é conhecida, né? Nem Jesus Cristo, que veio falar de amor e de salvação, terminou sendo crucificado. Então, se o Salvador da humanidade passou por aquilo, imagina os pecadores. E ele sempre foi maioria. Depois ele foi caindo, veio o desgaste, porque o político se desgasta mesmo, né? Logo, não tinha assistencialismo político naquela época. Deixava muito a desejar a questão da social, porque não se tinha, assim, vamos dizer, recursos para se dar remédio aos pobres, para ter carro para conduzi-lo para Campina Grande. Naquela época não tinha transporte. E assim, nessa parte social deixou muito a desejar, mas porque também não existia recursos. Ele perdeu a última campanha para Clóvis Chaves, mas antes existia um fato muito interessante, que ele fez um discurso pela manhã na Voz de Pocinhos e frisou o nome de Clóvis Chaves, que era um candidato de Agave, e que não poderia governar Pocinhos. Pocinhos não merecia isso. Com isso aí, pegaram
essa coisa que ele disse na difusora do Candango de Agave, e disse que ele estava dizendo que não queria voto de Candango de Agave. Pocinhos tinha 500 motores de agave. Quando foi de tardezinha para a noite, fizeram uma passeata com agave na mão, com pendão, que fechou Pocinhos. Aí foi como ele começou logo a conhecer que ia perder a campanha. A partir de 1972, com a derrota do padre, é óbvio que o mito caiu. O mito de imbatível, né? O mito de maior liderança do município. A política é muito cruel. Ela constrói, ela levanta e ela destrói, derruba, né? Então, a partir de 1972, eu posso dizer assim que o padre entrou numa fase melancólica. A gente percebia, face a face, claramente, que ele se sentia injustiçado, traído pelo povo que ele tinha dedicado praticamente 34 anos de sua existência, dos seus melhores anos de vida, para construir a cidade, para engrandecer a cidade, melhorar as condições do povo, e que na hora, quando ele pediu o voto, votou contra. Mas essa análise é num momento mais preciso, a gente precisa fazer com toda isenção. O padre, embora tivesse sido um grande padre, um grande político, uma grande pessoa, como ele vai acumulando, com o tempo, passado os tempos, ele vai acumulando adversários ao ponto de perder a campanha. Foi uma comissão, ele morava no Arruda, foi uma comissão de pocinhenses e aí eu fui. Eu me lembro que eu tinha 18 anos, meu pai foi também candidato a prefeito em 76, foi a primeira vez que papai foi. E foram três, foram Zé Pereira, Padre Galvão e papai de um lado e do outro lado Silvio Souto, né, apoiado e Geraldo Avelino, apoiado por Cláudio Chaves, que era o prefeito na época. E a gente foi fomos em comissão, porque o padre não queria mais entrar na política, não queria. Ele estava bastante decepcionado, segundo as palavras dele, estou decepcionado com a política de Pocinhos. E fomos conversar com ele lá um dia à noite, eu não me lembro qual dia da semana, mas me lembro bem que foi à noite. Nós fomos e o padre nos recebeu muito bem, com cafezinho e bolo de goma na casa, lá na casa dele no Arruda, e foi quando eu percebi. Ele aceitou ser candidato, foi candidato, mas ele foi um candidato que não fez campanha. E ele dizia isso de forma abertamente: quem quiser votar em mim, vote. Eu não vou fazer campanha. Eu ajudo o partido, vou botar meu nome, porque tinha uma corrente dentro do partido do MDB que só votava no padre. Não votaria nem em Zé Pereira, nem em Paulo Martins, só votaria no Padre Galvão. E foi esse o argumento maior, porque eram pessoas que eram seguidores do padre de muitas décadas e não admitiam que o padre não participasse daquela campanha. Ainda viam o padre como um político principal e com chance de vitória. Então ele fez uma campanha muito simples, participou de 1 ou 2 comícios e ponto. Então aí perderam as eleições, os 3 candidatos, Silvio se elegeu e aí definitivamente você pode dizer, definitivamente o padre saiu da vida pública enquanto político. Depois que ele perdeu a política, ele praticamente afastou-se da política. Houve também muita pressão da igreja, né? Porque naquela época a igreja não admitia muito que os padres se envolvessem com política. Então houve muitas pressões da política. Segundo dizem que ele fez um juramento ao bispo que não participaria mais de campanhas políticas, como de fato não participou mais. E aí foi também nomeado novo pároco para Pocinhos,
Ele tinha aquela fazenda ali, o Arruda, e foi conviver ali na fazenda. A gente ficou ali no Arruda, refugiou-se lá. Viu aquela mansão que ainda está lá, né? Que é Edmilson mora. Aí fez aquilo e ficou morando no Arruda, Edmilson lá no Arruda, e o Amaro, mas ficou no Arruda. Aí depois ele ainda quis se ver, ainda fizeram um rebuliço aí mais velho. Seu Ciscanuto, seu vai andando na neve, fizeram um rebuliço para ele ser candidato novo, mas ninguém, parece que a maioria não quis, aí ele não foi mais. Aí foi o tempo que foi-se embora lá para o Pernambuco, aí lá mesmo morreu. E ficou lá na sua casa e restringia-se a participar de alguma solenidade aqui da igreja, alguma celebração, casamento, batizados, algumas. Era muito bem recebido, visitava algumas casas, mas basicamente ele ficou isolado lá no Arruda. Não participou mais de nenhuma política. Depois veio a política de 82 e o padre já não se interessou pela política. Já estava vendendo suas propriedades, seus bens na cidade para se mudar. E em 1984, salvo engano, o padre se mudou, voltou, foi para Pernambuco. Aquele pessoal do Arruda, ele vendeu. Aquele pessoal do Arruda já vivia ali com ele, que convivia com ele. Aí ele escolheu aquelas pessoas e vendeu até fiado, até tinha parte parcelada das terras que ele vendeu. Quando saiu daqui do Arruda, que vendeu tudo, foi para Ipubi, em Pernambuco, montou a fábrica de gesso, onde permaneceu por vários anos, chegou a adoecer e faleceu lá, em Ipubi. Deixou como patrimônio a fábrica para o rapaz que o cuidou a vida toda, que foi com ele para Ipubi, que era aqui do Arruda, e viveu até ele morrer. Hoje ele é o dono ainda, a fábrica está lá funcionando, que era de Padre Galvão. Agora, rapaz, ele lá ele casava, ele batizava, ele juntou casamento, ele era um líder lá em Ipubi. Ainda teve de vir uma ou duas vezes para a casa de Vicente Vitor, rapidamente, e depois nunca mais veio. Então eu me lembro da figura do padre conselheiro, do padre disciplinador, de festeiro, de grandes festas da padroeira, de participar das festas do Pocinhos Clube, de participar das festas familiares, de 15 anos, de casamento, de formatura que existia na família. O padre ia, tomava seu whiskyzinho, comia sua coxinha de galinha, que ele gostava do queijo do reino. Mas ele era uma pessoa que participou da vida da sociedade, em todos os aspectos, como padre, como político e como cidadão. Quando ele não estava nem como padre e nem como político, entrava o cidadão pocinhense. E ele era um grande cidadão. E eu tenho, sinceramente, boas recordações, boas lembranças e muita saudade do tempo do Padre Galvão. Eu queria aqui prestar uma homenagem a Padre Galvão, que foi o nosso grande líder político, foi um homem, foi pároco da cidade, trouxe o desenvolvimento para Pocinhos. Nós devemos muito, os pocinhenses devem muito àquele grande líder que foi Padre Galvão. O mais importante é o que ele representou aqui para Pocinhos e para a sociedade pocinhense, para o desenvolvimento do município. Indiscutivelmente foi assim, o percursor do desenvolvimento e a estrutura de expansão que Pocinhos teve. Sem dúvida nenhuma. Isso aí a gente não adianta querer apagar isso, porque a população que conviveu com ele e acompanhou sabe desse zelo que ele teve por Pocinhos, não sendo pocinhense, nem paraibano, ele era pernambucano. Rapaz, o que eu achava que lembra muito Padre Galvão é que ele tinha Pocinhos com uma menina dos olhos dele. Ele tinha um amor por Pocinhos intransponível. Não é porque ele fosse político, não, mesmo como ser humano, ele adorava Pocinhos. Eu achava importante de Padre Galvão, ele adotou Pocinhos como uma cidade-mãe. E tanto é que ele fez tudo por isso aqui, o gosto. Procurou desenvolver mesmo, quando numa época não tinha recurso nenhum. Se ele fosse uma época como hoje, a Ave Maria, Pocinhos ia para o cenário nacional. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de falar de Padre Galvão, que para mim é um prazer, um homem ilustre daqui de Pocinhos, que construiu Pocinhos, foi um dos maiores construtores daqui dessa cidade. Foi quem beneficiou Pocinhos, fez Pocinhos crescer.
Eu queria que o povo também reconhecesse isso e sempre lembrasse dele. Muito obrigado. Só agradecer o bem que ele fez a Pocinhos, né? Que Pocinhos é o que é por causa das raízes que ele plantou aqui. Só tenho boas lembranças dele. Um grande homem, uma boa pessoa, que eu tenho certeza que hoje ele ainda está melhor do que aqui na terra, porque está ao lado de Deus, no seu reino. Mas nós temos que terminar dizendo que nós precisamos manter viva a memória do Padre Galvão. Pelo que ele foi, pelo que ele fez e pelo que ele pensou por Pocinhos, né? Ele está na minha relação dos grandes pocinhenses, embora não tenha nascido aqui, mas ele está na minha relação dos grandes pocinhenses. Pocinhos sem o Padre Galvão talvez ainda fosse distrito de Campina, ou talvez tivesse esperado mais 15 ou 20 anos para emancipar-se. E a nossa história com certeza, e eu digo sem sombra de dúvida, tinha sido bem diferente para pior, porque as obras que o padre fez estão aí, e elas resistem, como as pirâmides do Egito, digo sempre isso, elas estão resistindo ao tempo, estão formando novos pocinhenses e vão formar mais ainda, estão abrigando pessoas que procuram se tratar, estão dando oportunidade de trabalho a muitos pocinhenses e, mais do que a minha geração, nenhuma outra agradece tanto ao padre. Tudo o que a minha geração, aqueles filhos de Pocinhos, nascidos nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, e até hoje, e até as que vão nascer ainda, que passarem pelo Colégio Padre Galvão, tem muito a agradecer ao Padre Galvão. Pode ter certeza disso. Então, obrigado a vocês, obrigado a Pocinhos, e que Deus abençoe a todos.